Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 17. Êxodo, capítulo 13, 17. Êxodo 13, versículo 17. Amém? O título, antes desse versículo, na minha Bíblia está escrito assim: Deus guia o povo pelo caminho. Aí o versículo 17 diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, que momento que é esse da história então que a gente vai ler aqui? O povo estava preso no Egito, aí eles vão ser levados do Egito para Israel. Então aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Esse texto fala muita coisa sobre o amor, o caráter e a personalidade de Deus. Por quê? Porque o povo poderia ter ido por um caminho mais perto, isso seria o atalho. Mas Deus disse, eu sei a condição e o que o povo de Deus pensa. Se esse povo for por esse caminho mais curto, a hora que eles encontrarem os inimigos, eles vão morrer de medo. Se eles passarem por aquela terra daquele jeito, eles vão parar e voltar para trás. Então eu vou ter que levá-los por um caminho mais longo, para que eles consigam ir sem medo no coração. Por isso o texto fala, para que porventura o povo não se arrependa. A palavra se arrepender aqui é assim: eu estou indo por esse caminho, mas eu não quero mais, eu quero correr para trás. E Deus não queria esse tipo de arrependimento, porque na verdade existem duas formas de se arrepender. Quando você está fazendo alguma coisa errada e você volta para o caminho bom, mas tem aqueles que estão tentando fazer certo, e porque a vida está difícil, querem desistir e correr para trás. E Deus está dizendo, não é para se arrepender para o lado negativo, é para continuar fazendo certo. Mesmo que para isso, o caminho que você tem que andar tenha que ser um pouco mais longo. Então esse texto fala, Deus não os levou para o caminho da terra dos filisteus. Deus poupou, porque o coração do ser humano é pequeno, ele tem muito medo e ele é inseguro. E Deus sabia que se aquele povo estivesse ali, eles desfaleceriam de medo. E isso mostra a onisciência. O que é a onisciência? É o conhecimento que Deus tem lá na frente. A Bíblia fala que Deus sabe o fim desde o princípio. Deus conhece tudo desde que a terra começou e Ele sabe como ela vai acabar. Aí quando Deus coloca a gente à prova, Ele sabe, se o salvo for por esse caminho, ele não vai aguentar. Se a igreja estiver andando por aqui, eles vão desistir. Deus sabe como nós somos fracos. A gente tem a tendência de fazer igual Pedro. Senhor Jesus, jamais eu vou te negar. Mas Jesus disse o que para Pedro? Pedro, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Porque Ele sabe o quão fraco nós somos. O que o Senhor espera de nós no começo desse culto é que a gente reconheça o quão fraco nós somos e como nós dependemos dEle. E que nós tenhamos momentos aqui de comunhão para colocar os nossos anseios, o que a gente precisa, sabendo que Deus sabe conduzir a nossa vida, talvez por um caminho mais longo que a gente queria, mas que é o caminho que nós vamos suportar e nós vamos chegar no alvo, no objetivo onde Deus nos chamou. Amém?